Fala aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Mais uma videoaula nossa. Hoje vamos tratar especificamente da inflamação, né? Vamos iniciar falando sobre a inflamação aguda, os seus principais elementos, né? Desse importante fenômeno de combate, de manutenção de homeostasia, de, de embate, né? De agentes invasores, agentes que tentam tirar do nosso organismo uma condição de homeostasia, uma condição de equilíbrio. Então, vamos conceituar a inflamação, vamos introduzir a inflamação com as suas principais características, os seus principais elementos envolvidos, né? Falaremos sobre os mecanismos inflamatórios, o que é que gera, como acontece, quais alterações o nosso organismo apresenta para que isso aconteça da melhor forma possível. Vamos apresentar também os principais sinais cardinais, os 4 sinais que nos mostram, né, que nos evidenciam ali uma resposta inflamatória. Faremos algumas correlações clínicas e discutiremos algumas questões. Então, para introduzir, nós precisamos entender que a inflamação é uma resposta fundamentalmente protetora. A resposta inflamatória, né, muitas vezes a gente observa aí o indivíduo apresentando febre, apresentando dor, apresentando inchaço, né, o edema. A gente pensa que é algo ruim. Na realidade, aquela resposta ela é necessária, é um bom sinal, diga-se de passagem. Né? O meu corpo está respondendo, o meu corpo está ativo, ele está percebendo o agente invasor, está combatendo, né, da melhor forma possível. Acontece, claro, em algumas vezes, em alguns sinais, né, em algumas condições, uma perda, uma alteração dessa resposta inflamatória adequada, passando aí para uma resposta inflamatória desajustada, como, né, na síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que pode gerar um quadro de sepse, que pode gerar um choque séptico. Então tudo, como tudo em nosso organismo, como tudo em nosso corpo, equilíbrio. Eu preciso ter uma resposta inflamatória adequada e nós vamos ver como lá na frente, né, a nutrição está diretamente envolvida nessa resposta adequada inflamatória, como os moduladores inflamatórios, como os nutrientes, né, como os ácidos graxos, como as vitaminas e minerais estarão envolvidos nisso aí. Nós temos que, para que aconteça essa resposta inflamatória de forma adequada, eu preciso de importantes alterações tanto na circulação, nos vasos sanguíneos, quanto nas células imunológicas. Eu preciso de importantes alterações nos vasos, no seu calibre, no seu fluxo. Eu preciso de importante alteração na sua permeabilidade, para que as células do meu sistema imunológico cheguem, para que essas células ativem os seus mediadores inflamatórios e ajam da melhor forma possível. Por falar em mediadores, esses são o quê? Substâncias que sinalizam para que haja a inflamação. Sem mediadores inflamatórios, eu não vou ter a sinalização para acontecer a inflamação. Esses mediadores inflamatórios são produzidos pelo endotélio vascular, são produzidos pelas células lesionadas, dos tecidos lesionados, elas são produzidos pelas plaquetas, por exemplo, tá? Uma série de outros elementos que produzem os mediadores inflamatórios, como as citocinas, né? E aí quando a gente fala de citocinas pró-inflamatórias, nós pensamos tanto no endotélio, no tecido adiposo, principalmente tecido adiposo visceral, como nós sabemos, um importante produtor de citocinas pró-inflamatórias, que estão envolvidas diretamente nessa resposta inflamatória nesses indivíduos. Então nós temos a inflamação categorizada, né, diferenciada em aguda e crônica. A aguda, com a sua condição mais inicial, né, mais rápida, uma resposta menos intempestiva, né, menos forte, desde que consiga aniquilar, desde que consiga excluir, eliminar o agente estressor. Essa inflamação aguda ela não se converte em inflamação crônica. Importante ressaltar que a inflamação aguda se caracteriza da crônica a partir da natureza do estímulo, efetividade de sua resposta e os tecidos danificados. Então as células que estão envolvidas na resposta aguda e crônica, na maioria dos casos, são iguais, né, são semelhantes, mas nós temos, por exemplo, na resposta aguda, um aumento das células polimorfonucleares, enquanto que na resposta inflamatória crônica nós vamos ter um aumento das células mononucleares, como os linfócitos, né, e também os macrófagos estarão presentes em grande quantidade. Não que não esteja nessa, tá, gente? Os macrófagos são as primeiras células brancas que estão no tecido. Nós temos os macrófagos residuais, assim como nós temos os neutrófilos residuais também no próprio tecido, que iniciam essa
resposta inflamatória. A partir do momento em que essa resposta aguda consegue eliminar o agente estressor, eu tenho o quê? O reparo desse tecido. Presta atenção, para que eu inicie o processo de reparo tecidual que acontece, né, quando tem uma resposta inflamatória, porque vale ressaltar aqui, apesar da resposta inflamatória ser indispensável, ser vital para a homeostase, o equilíbrio, a saúde do indivíduo, ele também, quanto mais forte for essa resposta, quanto mais desproporcional, maior é a lesão. Então ele também causa lesão, portanto ele precisa de reparo. Esse reparo ele não acontece apenas quando eu elimino, gente. A regeneração, né, o trabalho de regenerar os tecidos mortos na resposta inflamatória, ela acontece concomitantemente, mas, claro, se intensifica, ganha força quando eu elimino o agente estressor. Se eu elimino o agente estressor, eu, consequentemente, elimino a liberação de mediadores inflamatórios. Se eu diminuo a liberação de mediadores inflamatórios, consequentemente, eu elimino a resposta inflamatória. E sem mediadores inflamatórios, sem a agressão, né, de células brancas ao tecido, eu posso agora reparar com calma, em paz, aquele tecido lesionado, beleza? E muitos, né, os estudiosos, os patologistas, aqueles que estudam a inflamação, eles consideram, eles chamam, né, denominam a inflamação como um assassino silencioso, já que o processo inflamatório ele é base de várias doenças crônicas não transmissíveis, ele é base das doenças, do diabetes mellitus, bem como de todas as suas comorbidades, bem todas as suas consequências. Então tem uma resposta inflamatória envolvida na cegueira diabética, né? Eu tenho também resposta inflamatória envolvida na doença renal, né? Doença renal crônica devido ao diabetes mellitus. Eu tenho um infarto agudo do miocárdio, eu tenho um acidente vascular encefálico, eu tenho importantes alterações vasculares, principalmente dos membros inferiores. Eu tenho, por exemplo, aí o pé diabético, né? Eu tenho a degeneração de células do sistema nervoso periférico, graças a uma resposta inflamatória inadequada, uma resposta inflamatória crônica, né? Que aí não é mais uma resposta inflamatória aguda, uma resposta inflamatória crônica, principalmente subclínica. Por isso que ela é silenciosa. Quando eu falo subclínica, gente, eu estou falando que ela não é perceptível à clínica, né? Aquilo que nós vemos com os olhos, óbvio que eles vão apresentar aqui alterações nos mediadores inflamatórios. Por exemplo, se eu fizer uma PCR, eu posso encontrar no indivíduo que não tem uma alteração, uma resposta inflamatória aguda, eu posso observar ali uma PCR aumentada, né? Eu posso observar uma ferritina aumentada, né? Mas, na realidade, a diferença principal entre a aguda e a crônica se caracteriza aí no seu tempo, na sua intensidade, no grau de lesão. Beleza? Então, o que é que compõe, né? Como nós já iniciamos, os componentes envolvidos na inflamação, eles são vasculares, né? Alterando aqui o calibre desse vaso, eu tenho uma presença de importantes mediadores, como a histamina, como os eicosanoides, né, as prostaglandinas. Eu tenho a ação também de serotonina, né, envolvido na dilatação deste vaso, que nós precisamos entender que para que aconteça uma inflamação adequada, eu preciso dilatar esse vaso, né? Consequentemente, com essa dilatação, eu vou ter uma retração das células endoteliais, eu vou ter um aumento do espaçamento entre essas células, aumentando, portanto, a permeabilidade deste vaso e, consequentemente, eu vou ter aí a imigração leucocitária. Nada mais é do que a saída dos leucócitos de dentro do vaso sanguíneo para o intestino, né, o terceiro espaço, em busca do local inicial daquela lesão, tá? Então a vasodilatação acontece, gente, seguido aqui, ó. Nesse aqui um quadro normal, na arteríola, com seu calibre normal, permeabilidade normal, alguns neutrófilos, linfócitos residentes, ou seja, aqueles que estão em nosso espaço intersticial de forma normal, de forma natural, né? E aqui eu tenho uma condição de inflamação. O que é que essa imagem me mostra? Uma vasodilatação, lembre dos componentes anteriormente ditos, tá? Eu tenho uma vasodilatação, observe que os calibres estão muito maiores, esses vasos estão maiores. Eu tenho também uma
uma exudação, né, uma transferência de células de linfócitos, né, de células de defesa do vaso sanguíneo para o terceiro espaço, para o intestício. Então eu tenho uma emigração de leucócitos decorrente também do aumento da permeabilidade. Então nós vamos ver mais adiante como isso funciona, mas qual é a intenção desse evento, deste fenômeno de vasodilatação, aumento da permeabilidade e emigração, justamente para que os leucócitos cheguem ao local da lesão inicial. Beleza? Então eu preciso entender que a inflamação, para que aconteça, ela precisa dos estímulos, né? Então eu tenho os estímulos presentes, principais, né? Os micro-organismos, as bactérias, os vírus, que expressam em suas membranas, né, os receptores do tipo TOL. Então os micro-organismos, as proteínas, né, as células dos micro-organismos, eles costumam apresentar